Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, aqui estou eu, aqui estamos nós, para a gravação de mais um vídeo, na meditação da Palavra de Deus, no fechamento da mensagem, do capítulo 18, a mensagem do perdão do pecado de um irmão, que vai do versículo 15 até ao 22, Glória a Deus, aleluia, Jesus. E que diz o seguinte: o perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém, irmãos? Hoje, irmão, nós vamos estar fechando essa mensagem, do perdão do pecado de um irmão, de São Mateus 18, Vamos estar focando aqui nos últimos 4 versículos, que versículo 19, 20, 21 e 22, Porque nos versículos anteriores nós já meditamos, já fechamos, desde o primeiro versículo da mensagem até o versículo de número 18. O primeiro versículo da mensagem é versículo 15 e até o 18 nós já fechamos a meditação dos 2 vídeos anteriores, E hoje vamos estar fechando a mensagem, eu creio que vai dar para fechar, não sei se vai dar ou não, eu falo no final do vídeo. E nós, versículo 19, 20, 21 e 22, Onde está escrito: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então Jesus enfatiza aqui, irmãos, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós, ou no meio deles, E então é muito importante, essa afirmação de Jesus, para que o homem tenha entendimento sobre a oração coletiva, O porquê de congregarem juntos numa igreja. Muitas pessoas falam: eu não preciso ir na igreja para poder ser crente, eu posso ser crente ficando na minha casa mesmo, eu não estou fazendo nada de errado, eu sou bonzinho, eu sou gente boa, então eu posso ficar na minha casa que eu com toda certeza serei crente, a mesma coisa, Mas Jesus enfatiza sobre a necessidade que nós temos da oração coletiva, de estarmos reunidos em seu nome, reunido em nome do Senhor Jesus. Não é reunido para festas, igual as pessoas fazem de um modo geral, Tem problema em reunir para as festas, de qualquer tipo de comemoração, problema nenhum, Desde que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, depois você pode fazer as suas comemorações, desde que tudo seja comedido, ou comedida, tudo seja feito com ordem e decência, Então não tem problema nenhum. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, E você pode comemorar noivados, aniversários,
bodas de um modo geral, né, que inclui aí tanto casamentos como comemoração de bodas de prata, bodas de ouro, né? Pode comemorar à vontade sem problema, desde que seja tudo comedido. Mas a oração coletiva é necessária, porque as pessoas têm que entender que é necessário congregar juntos, né? E o Senhor Jesus enfatiza, não tem necessidade de ser uma igreja com milhares de membros, né? Que tem essas igrejas grandes de televisão, tem por aí, né? Pode ser uma igreja pequenininha, que tenha, como dizia nosso querido e amado irmão missionário Davi Martins de Miranda, né? A igrejinha pequena com meia dúzia de membros, né? Essas igrejinhas com meia dúzia de membros, Deus opera de forma extraordinária nessas igrejas pequenas, né? Tem até louvores falando de igreja pequena, né? O quanto Deus opera nessas igrejas é coisa tremenda, é coisa realmente maravilhosa, né? Então, de modo que... E aí Jesus, ele enfatiza na afirmação dele, mais embaixo ainda, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, né? É coisa tremenda, é coisa maravilhosa, né? Mas reunidos em nome de Jesus, não é em nome de outra coisa não, tá bom, irmãos, tá? É reunidos para adorar, para louvar, para bendizer, para glorificar o nome santo do Senhor nosso Deus. É para cultuar a Deus, tá bom, irmão? É culto de louvor e adoração, tá bom, irmãos? Tá? É claro que um culto tem de tudo, tem louvor, a adoração ela é feita com louvor, com oração, com palavra, com cânticos, com salmos, com tudo aquilo, com todas as operações do Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Sim, Jesus afirma isto, e eu já vi muitas pessoas fazer comentário dessa forma, né? Achando que pode pedir qualquer coisa, porque 2 concordou, Deus vai ouvir, vai atender. Não, irmãos, não é bem assim não, viu? Tudo que pedir em meu nome, né? Quer dizer, a concordância de dois ou 3 com o mesmo assunto é quando há justiça e juízo. O pedido que nós façamos e Deus nos atende, né? Pela concordância de 2 ou 3 pessoas, é quando o pedido ele é de justiça e juízo, quando há justiça naquele pedido, tá bom? Se pedirmos alguma coisa contra alguém, contrariando a justiça e o juízo de Deus, não seremos atendidos, tá bom, irmãos? Tá? Não se confunda as coisas, tenham um perfeito entendimento, né? Jesus está falando de concordarem quando pedimos justiça e juízo, né? Fora disso não tem essa aceitação de Deus não, tá bom? Tá? Eu provo isso para vocês quando o profeta Balaão, né, era um grande profeta de Deus na época, Deus usava ele de forma extraordinária ali no povo de Israel, né? Então o Balaque, né, quando foi pedir para que ele orasse amaldiçoando o povo de Israel, porque ele não queria aquele povo perto dele, queria aquele povo bem longe dele, para que Deus arrancasse aquele povo dali e levasse para bem longe, porque ele estava morrendo de medo do povo, né? E Deus falou para ele: você não vai orar para amaldiçoar o povo, você vai orar para abençoar e não para amaldiçoar. É uma mensagem grande, bonita, extensa, né? Foi aí que a jumenta falou na boca do profeta Balaão. Qualquer dia eu trarei essa mensagem também para os irmãos terem esse perfeito entendimento. Então, não adianta 2 ou 3 ou 10 ou 50 ou 1000 pedir coisas que não faça juízo e justiça, que Deus não atenderá. Isso aconteceu com os profetas de Baal, né? Ali quando lutava contra Elias, né? Eram 850 profetas contra Elias. Elias orando sozinho
venceu os 850, né? Se fosse Deus atendesse qualquer coisa, qualquer tipo de pedido, eles teriam trucidado Elias e acabado com tudo ali naquele momento, né? E não conseguiu também. É uma outra mensagem lindíssima que também vou trazer qualquer dia, o irmão vai tomar conhecimento. Mas eu estou falando isso para mostrar que o pedido de 2 ou 3, Deus atende sim, se for justo, se for pedido de justiça e juízo. Se for contra a justiça e contra o juízo, Deus não atende. E Elias, depois que eles cansaram de fazer as orações, que estava orado da manhã até o meio-dia e não conseguiram nada, Elias mandou derrubar tudo o altar, reformou o altar de novo e fez muitas outras coisas e orou sozinho e Deus desceu o fogo do céu e foi coisa tremenda. E Elias pegou todos os profetas de Baal e matou todos. Né, por causa, eles eram povo de feitiçaria, de macumbaria, de tudo que não prestava, né? Não era profeta de Deus e sim profeta do diabo eles eram, né? Glória a Deus, meu Jesus. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Sim, desde que nós pedimos, coisa honesta, justa, decente, honrada, o Senhor realmente nos honra com o nosso pedido e Ele atende, é coisa tremenda, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É coisa tremenda, é coisa maravilhosa, né? O Senhor afirma isso, né? E eu digo para os irmãos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. A grande autoridade da oração, na oração coletiva e na unidade. A razão disto é que onde 2 ou 3 estão reunidos com fé, a dedicação a Cristo, Ele está no meio deles. A sua presença outorgará fé, força, direção, graça e consolo. Está em Salmos 46, verso 5, em Isaías 12, verso 6. Vamos ver essas duas referências aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus, que afirma a palavra de Deus. Isaías 12, 6. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião. Sião quer dizer Jerusalém. Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. É a confirmação de que o Senhor habita no meio dos teus servos, reunidos e unidos, praticando a justiça e o juízo. No Salmo 46 diz, né? O Salmo 46 é a fé perfeita em Deus, né? Verso 5, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Esta é a afirmação do Salmo 46, de que Deus habita no meio dos seus servos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E o Senhor fala também, glória a Deus, aleluia, Jesus, aqui em Isaías 26, do 3 até o 5, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e a derribará até ao pó. Então, esta é a confirmação. Se tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, aí está Ele no meio de nós, né? Operando cada vez mais e mais curas divinas, milagres, sinais, maravilhas e prodígios, né? Nosso Deus, Ele é maravilhoso, nosso Deus é já, né? Então, irmãos, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, né? Então vocês vejam que a mensagem começa, né? O perdão do pecado de um irmão.
o perdão do pecado de um irmão. Começa a mensagem, né? Lá no verso 15, né? E fecha no verso 22, glória a Deus, aleluia, Jesus, com a pergunta de Pedro, né? Pedro aproximou de Jesus, eu creio que naquele momento que eles estavam ali, Jesus falava para a multidão, né? E os apóstolos estavam ali colocados da forma que se coloca os obreiros numa igreja. Né? Os irmãos conhecem bem a obra de Deus, sabem que as igrejas têm obreiros, né? E os obreiros têm os lugares, né? Os postos ali que os obreiros automaticamente se colocam para a condução de um culto bem condicionado. Um culto onde haja ordem e decência, os obreiros não ficam amontoados no pé do altar, no pé do pastor pregando ali, eles ficam distribuídos dentro da igreja, né, sendo útil à obra de Deus, com os olhos atentos em todo lugar, com os ouvidos ligados no altar, mas os olhos percorrendo o templo todo, acompanhando todas as pessoas que estão ali na igreja cultuando a Deus, né? E eu creio que Pedro, como ele era obreiro, ele era um dos 12 apóstolos, né? Quem eram os obreiros de Cristo? Os 12 apóstolos, né? Então ele estava ali colocado numa posição estratégica, mas a palavra, aí afirma a palavra aqui. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E essa palavra também, ela traz de alguma forma na cabeça de algumas pessoas uma certa confusão, né? Como se Jesus tivesse afirmado que você multiplicando 7 vezes 7, vezes 70, né? Eu te digo até 70 vezes 7, então daria 490 vezes, né? Então, de modo que isso é simbólico, né? O Jesus disse dessa forma. Por que Jesus disse dessa forma, respondendo para Pedro? Não te digo que até 7, né? Mas até 70 vezes 7. Ou seja, é difícil alguém pecar contra alguém 7 vezes num único dia, né? A mesma pessoa pecar também contra a mesma pessoa do outro lado 7 vezes por dia. Eles pecam uma vez, pecam 2 ou 3, né? Mas pecar 7 vezes é praticamente impossível. Só que Jesus, para mostrar para Pedro, para mostrar para toda aquela multidão que o assistia, e para mostrar para todos nós até o dia de hoje, é que o perdão, né? O perdão não tem limite, irmãos. Quantas vezes alguém chegar, alguém nos ofender, né? Quantas vezes a pessoa chegar para nós e vier pedir perdão, nós temos que perdoar. Então é infinito a quantidade de perdão, né? Jamais alguém pecará contra alguém 490 vezes num dia, né? Então 7 já é difícil, 490 então eu diria que é impossível, não tem como. Se a pessoa ficar o dia inteiro falando mal de uma outra pessoa, ela não chegará a 490 vezes no dia, porque ela tem que trabalhar, ela tem que comer, ela tem que ir ao banheiro, tem que tomar banho. Então, se tirar esse tempo que ela está fazendo essas coisas, que ela não tem como pensar em outra coisa, né? E ela tem que estar concentrada no que está fazendo, né? Então, de modo que é impossível. Então, ou seja, não tem limite quantas vezes alguém nos procurar para pedir perdão, nós precisamos perdoar a pessoa. Não importa o pecado que ela cometeu. Arrependido chegou a pedir o perdão, né? Nós precisamos perdoar, né? Jesus afirma na sua palavra, né? Aquele que peca, confessa e arrepende, né? E pede perdão, né? Nós precisamos perdoar, né? Então, de modo que não tem como, o perdão ele é infinito, o perdão. Pediu perdão, é necessário que perdoamos. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse,
Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, é infinito. Temos que perdoar, não tem como a gente deixar de perdoar quando alguém perdoa. Tem pessoa que fala, eu não perdoo, né? Se você não perdoar quem te ofendeu, né, e você não perdoar, o Senhor fala que Ele também não te perdoará. Ele afirma na palavra dele que eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Quem não perdoa não tem misericórdia. Eu já vi várias pessoas falar isso, né, no decorrer da minha vida esses anos todos, né, que não perdoa, né, Então, de modo que é necessário refletir nesse pensamento, nesse entendimento, por mais horrendo e escabroso que tenha sido o pecado que a pessoa cometeu contra você, se arrependido de pedir perdão, perdoa. Porque quando você perdoa, você tira uma pedra do coração daquela pessoa e sai também do seu próprio coração. Eu, quando estou orando no culto, eu oro, peço a Deus sempre, né? Senhor, arranca o ódio, arranca do coração, né? Porque essas coisas é guardada no coração. O ódio, o rancor e o ressentimento. A tristeza, a angústia, a dor e o sofrimento, né? Então, de modo que são coisas que alojam no coração das pessoas, do ser humano, e acaba com as pessoas. Ao mesmo tempo que você está com esse ódio, com esse rancor, com esse ressentimento contra outra pessoa, você também está sofrendo as consequências de tudo aquilo que você está no seu coração contra aquela pessoa. Quando você perdoa aquela pessoa, quando você faz as pazes com aquela pessoa, se deem as mãos, se abraçam, se beijam, perdoando aquele pecado, por mais ou menos que tenha sido, então a gente cria alma nova, né? É um bem danado, muito grande, um bem extraordinário, tanto para quem pede como para quem recebe. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe, um forte abraço a todos. Voltaremos amanhã com um novo vídeo, em nome do Senhor Jesus, e uma nova mensagem. Amém, irmãos?